E o tema da minha palavra nessa manhã, que eu queria compartilhar com os irmãos, é Deus escuta as nossas orações, pastor Renato. Deus tem que orar, né? Deus escuta as nossas orações. Deus escuta as nossas orações. Isso é maravilhoso, saber que quando nós estamos falando, não estamos falando sozinho, porque Deus responde, Deus escuta as nossas orações. E eu queria chamar você para pelo menos 3 ou 4 orações aqui que Deus gostaria de ouvir a gente orar. E eu queria começar lendo esse texto de 1 Crônicas, do capítulo 4, Crônicas, 1 Crônicas 4, do versículo 1 em diante. Olha aí, os irmãos que querem ter um irmãozinho aí, né? Quer ter mais filhos, ou quer sugerir nome para o pessoal aí, que tem muitos nomes legais aqui, interessantes. Olha só que texto maravilhoso. Encontraram aí? Isso, olha. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaete. Jaete gerou a Almai e a Lade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã. Os filhos do pai de Etã: Jezreel, Isma e Edbás. E era o nome da irmã deles, Azelepalme. E mais Penuel, pai de Gedor. E Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Nara. Nara deu à luz a Alzão e Éfer, e Temene e a Astafari. Não, Astari, né? Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Aula, de Ela, Zerete, Issar e Etnã. Cós gerou a Anubi e a Zobeba, e foi pai das filhas de Arreel, filho de Arum. Amém. Só até aqui. Senhor, nos dê a Tua palavra nessa manhã, de tudo que já tem nos dado, dê-nos a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus que ela queime e arda o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é que nós podemos tirar aqui desse tanto de nome esquisito, estranho, difícil de falar? Não dá, né, para a gente colocar nome, é difícil, né? Colocar uns nomes assim, ó. Vou colocar o nome aqui dos filhos do Mateus, quando você for ter filho, Mateus, ó, Tecoa. Bom nome, né? E Azelepelme, como é que é aqui? Azelepolne, que é uma neta assim, um neto, não sei se é nem homem ou mulher. Penuel, Gedor, né? Parecendo um casa de Gedor, vende tudo para sua... Irmãos, até o capítulo 9, dizem os estudiosos, eu não contei, mas eu vou acreditar em quem contou, diz que do capítulo 1 até o capítulo 9, são 600 nomes que existem aqui nessas listagens aqui. 600 nomes. 600 nomes. Nossos nomes carregam o que nós fazemos ou fizemos. Os nossos nomes trazem significados para a vida das outras pessoas. Seu nome, quando é mencionado em algum lugar, é motivo de elogios, é motivo de comentários. De certo é que, à medida que você vai vivendo, o seu nome vai ganhando significado.
Por exemplo, quando você lembra o nome... como é que é o nome do cara lá da Alemanha? Adolf Hitler. Você acha que quando a mãe de Adolf Hitler pensou o seguinte: vou colocar o nome do meu filhinho, esse bebezinho lindo, loirinho, não sei se ele era loiro, né, mas na Alemanha, esse menininho tão bonitinho vai ser uma bênção, né, para o mundo. Como é que ele vai chamar? Adolf Hitler. Quando a gente fala esse nome, o que nos vem em mente? A gente pensa em coisas horríveis, não é? Adolf Hitler. Então, muitas vezes, os nossos nomes trazem junto com eles aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim para as pessoas e significa algumas coisas para as pessoas. Por exemplo, quando eu digo a palavra pai, para algumas pessoas trazem saudade. Os olhos sentem, a gente chora, a gente diz: nossa, meu pai é motivo de orgulho para mim. Mas não para todo mundo. Não é para todo mundo que a palavra pai é boa. Porque tem gente que diz: não, meu pai foi horrível. Quando eu digo a palavra família, para muita gente diz: não, família é uma bênção de Deus. E para muita gente diz: Deus me livre de família. E eu não quero nem passar perto das minha família. Reunião de família, estou longe. Deus me livre do meu cunhado. Né? Detesto minhas reuniões de Natal lá em casa, meu Deus, era um horror. Então, as palavras não significam as mesmas coisas para todo mundo. E às vezes o seu nome, né? Se alguém citar assim, você citar o seu nome para determinadas pessoas, você vai dizer: Deus me livre, aquela pessoa me fez muito mal. Aquela pessoa foi horrível. Que experiência terrível que eu tive, né? Jacó, por exemplo, foi chamado de traidor. Imagine, o Jacó roubou a primogenitura do irmão. Então, talvez na casa do Esaú, quando falava Jacó, falava: está proibido falar esse nome aqui em casa. Nem me fale esse nome. E é verdade que os nomes trazem com eles os significados da nossa história, daquilo que nós fizemos contra alguém ou a favor de alguém. Então, o que será que vem logo após do nosso nome? Quando fala o seu nome, será que diz: nossa, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, que pessoa gentil, que pessoa bondosa, que pessoa maravilhosa? Ou então: nossa, aquele irmão, misericórdia, né? Deus me livre. Então, os nomes representam muito o que nós fizemos com as pessoas, o nosso passado. E eu queria ler, então, porque essa leitura que eu li para vocês aqui parece sem sentido. Assim, é uns nomes estranhos, e como é que a gente tira algumas lições a partir desses nomes que eu li aqui para você. Mas eu parei no versículo 8, eu gostaria de continuar a leitura, o versículo 9 e o versículo 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Olha aí, esse nome pode voltar, por favor, no 9? Esse nome, então, Jabes, a gente não sabe por que a mãe dele deu esse nome para ele em sentido de dores, porque naquela época as mulheres, todas quando ia dar à luz, provavelmente na sua grande maioria sentia dores, porque não tinha a bendita cesariana. Era tudo parto normal. Eu imagino, não sei quantas irmãs aqui teve parto normal, né, mas as que tiveram parto normal, muitas falaram assim que era uma dor terrível. Pelo menos nos filmes, né, a gente vê as mulheres quase morrendo de fazer força para dar à luz a um filho. Então, todas as mulheres sentiam dores quando geraram os seus filhos. Eu acho que comigo, porque a Bíblia não diz, tudo é cogitação de quem fala, que eu acho que deveria ter sido dias muito difíceis para essa família. E então, era comum em Israel dar nome de acordo com o momento em que eles estavam vivendo, de acordo com a expectativa deles. Tinha um simbolismo todo. E Jabes ganha um nome chamado dor.
O significado do nome de Jabes é dores. Tem a ver com isso, com dores, com sofrimento, né? E aí, então, o nome dele, quando é citado, lembra de dor. Mas olha o versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa última expressão, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, é o tema da minha palavra nessa manhã. Deus escuta as nossas orações. O que acontece nas nossas vidas quando Deus entra em cena? O que acontece conosco quando em nossas vidas nós chamamos a Deus, ou Deus intervém nas nossas vidas? O que é que acontece? Nós percebemos que tudo muda na vida do Jabes quando ele invoca, quando ele coloca Deus na vida dele. Nós estamos lendo uma listagem e de repente essa lista ela ganha algumas coisas a mais, algumas palavras a mais. Estava sendo falado, fulano gerou ciclano e que gerou beltrano, e vai falando o nome de outro. Né? Geralmente quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vira essas páginas. Não, peraí, deixa eu passar isso aqui para frente, que é muita gente gerando, né? Tem muito nome estranho. Deixa eu passar isso aqui para frente. E aí a gente pula, mas aqui o nome desse moço, ele acontece algo diferente. Se Jabes não tivesse orado, poderia ser só Jabes nasceu Jabes nasceu, filho da mulher fulana, e já vamos para o próximo versículo 11, que seria mais ou menos assim. Cadê o versículo 11 aqui? O versículo 11 diz assim: Quelube, irmão de Sebá, gerou Meir, e este é o pai de Esrom. E continua a listagem. Veja, irmãos, como é diferente quando Deus entra em cena na vida de alguém. Ele tem uma rotina comum, normal, como todas as outras pessoas. Mas quando Deus entra em cena nas nossas vidas, alguma coisa acontece. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. E o que é que aconteceu na vida de Jabes? A primeira coisa que eu coloquei aqui para os irmãos é o óbvio, né? O versículo 10 diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invoca o nome do Senhor. Jabes, ele está vendo como é que a vida está dura, difícil, pelo nome que ele tem. Não sei se tem a ver com aspectos físicos de Jabes, de um nascimento difícil que a mãe dele produziu, ele teve, ou se foi um período muito difícil para a nação, para a família. Certo é que eram tempos de dores. Mas Jabes, ele faz algo que devemos fazer sempre: invocar o nome do Senhor. Isso faz toda a diferença quando Jabes coloca Deus em seu mundo. Orar é admitir que haja interferências de Deus na minha história, na minha vida. Eu posso dizer por mim mesmo, meu nome era Beira Rio. Morava na beira do rio. Ninguém sabia o meu nome, é o Beira Rio. Vamos chamar lá o menino Beira Rio. Beira Rio, quem é o Beira Rio? É o menino, filho do seu Onofre. Mora lá naquela casa feita de palha, né? Minha casa era uma casa igual índio, né? Aquela palha assim aquelas folhas de coco, né? Então fez aquilo ali, meu pai fez um cercado e a gente morava todo mundo ali. Uma casa redonda, ali era tudo, era quarto da minha mãe, do meu pai, da minha madrasta, dos outros irmãozinhos, cozinha, tudo era naquele lugar ali. Então era a minha casa, a casa do Beira Rio. Não estudava,
Meu pai nem pensava em me colocar na escola. Nunca passou na cabeça do meu pai que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter um futuro pela frente. Nunca passou na cabeça do meu pai, porque na cabeça do meu pai a vida era daquele jeito. E aí, quando a gente estava com fome e não tinha comida, eu olhava na roça, sentia umas mandioca, eu ia lá, roubava a mandioca, e meu pai, sei lá o que ele fazia, arrumava um arroz, fazia um fogareirozinho assim, fazia comida, e era aquilo ali mesmo. Era um bichinho do mato. Um bichinho do mato. Eu não sei quando é que eu cortava o cabelo, ele não comprava roupa para mim. Meu pai achava que eu era planta, cara, que a chuva... Meu pai era massa. E aí, cara, até que a minha vida ganha outro... Mano, não era para eu estar aqui em cima falando com você. Não era para eu ter nem o português que eu tenho. Não era para eu ser um bichinho do mato lá da Pirraça. Não que Pirraça seja um lugar, lá tem muita gente, né, todo mundo é bênção, graças a Deus. Mas, cara, não era para eu ter a vida que eu tenho, a casa que eu tenho, a família que eu tenho, a vida que eu tenho. Mas um dia eu aprendi a invocar o nome do Senhor. E tudo na minha vida mudou assim radicalmente. E preste atenção na sua própria vida, na sua própria existência. O quanto mudou tudo na sua vida a partir do dia em que Deus foi um fator determinante na sua casa. Alguém que é central na sua vida e que Ele é invocado. Quando você sofre, você o invoca. Quando você tem vitórias, você agradece. Quando você tem necessidades, você clama. Você adora esse Deus. Quando os dias são difíceis, você abre a palavra. É diferente demais a sua vida, a vida de qualquer pessoa muda radicalmente quando o Deus de Israel é invocado. E esse período aqui, provavelmente os dos juízes, de instabilidade, de altos e baixos, de gente roubando o que os outros produzem, o Jabes, ele fez algo inusitado para esse período, para as pessoas das listagens que nós estamos vendo. Pelo menos a gente está vendo aqui. Ele invocou o nome do Senhor. Jabes invoca o nome do seu Deus e coloca Deus em seu mundo, agora tudo vai mudar. Ele não quer mais ser motivo de dores. Ele não quer que a dor e a tragédia e a miséria seja a sina da sua vida. E olha que pode acontecer nas nossas vidas que nada muda. Você não usufruir do Deus que você tem, mas você continuar do mesmo jeito. Ele poderia saber que tem o Deus de Israel, essa aqui é uma listagem do povo de Israel, não é uma listagem do povo que não tinha o Deus de Israel, tinha, mas ele fez menção do nome do Senhor. Não é? O texto de Salmo diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Jabes diz, olha, a minha vida está destinada a ser assim, mas eu não aceito, Senhor. Eu não quero que minha vida perpetue assim, meu pai era assim, mas eu não tenho que ser assim. Minha família foi desse jeito, mas eu não quero ser assim. Isso mostra várias vertentes para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Meu pai tratou os filhos deles desse jeito, mas eu não vou tratar os meus desse jeito. Minha família carrega esse karma, mas eu não vou carregar. E ele começa a invocar a Deus, o Deus de Israel, para o Deus de Israel mudar a trajetória da sua vida em relação ao que era a trajetória da sua família. Quantas vezes a gente reúne as famílias, a nossa família, por exemplo, reúne os sobrinhos, e a gente sempre diz para eles, não repitam as nossas vidas. Não repita a nossa mocidade, a nossa juventude. Vá para a faculdade, estude. Melhore a sua condição. Vá mais longe.
Sabe, porque Deus entrou na nossa história, iluminou os nossos olhos. Agora daqui para frente não é tragédia. Agora daqui para frente não é derrota. Agora daqui para frente não é pobreza, não é comer no fogareiro, não. Nós precisamos invocar o Deus de Israel. Significa que a família pode ser diferente. Na família do meu pai e da minha mãe era família de adultério o tempo todo, de prostituição o tempo todo. Minha avó traiu meu avô. Meu pai traiu a minha mãe. Mas nós nos convertemos. E a gente diz, não, a partir de agora nós não vamos trair. Ninguém aqui vai trair ninguém. Nós vamos casar e vamos ficar com o casamento até o final. Aí as mulheres falaram, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, vou ter que aturar isso aqui a vida inteira. Imagina, irmão, ó irmã, você que tem um marido aí, ou uma esposa, imagina, como é que chama o cara que viveu muito? Como é que chama o homem que viveu muito na Bíblia, meu Deus do céu, me lembra? Matusalém, irmão, quase 1000 anos. Quase 1000 anos de casamento, mas glória a Deus. Mas olha só o que eu quero dizer para os irmãos aqui, sabe? As coisas ruins da nossa vida não tem que perpetuar para sempre. Nós não temos que carregar uma sina de miséria, de pobreza, de fracassos nas nossas vidas para sempre. Mesmo que os dias são difíceis, mesmo que os dias sejam dias de tempestades, mesmo que os negócios, mesmo que a família esteja enfrentando os dias de calamidade, a gente não pode sentar e cruzar os braços e deixar para ver o que acontece. A gente tem que clamar. Olha para os heróis da fé e vocês vão ver homens lutando com Deus, como Jacó. Ele diz, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, me abençoa. Então Jacó, o Jabes, Deus não mudou o nome de Jabes, mas o Jabes está tendo uma outra leitura da vida. Quando Deus faz parte da nossa história, as coisas são diferentes. 2, olha aí, Jabes pede a bênção do Senhor. Jabes invocou, versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. Ele diz, Senhor, eu preciso que a tua mão esteja sobre a minha cabeça, me abençoe, Senhor. Deus seja comigo. Deus seja favorável a mim. Irmãos, eu sei que existe uma teologia diabólica chamada teologia da prosperidade, que transforma Deus num banco mundial, um banco espiritual. Que parece que a fé nos dar acesso, assim, sem nenhum princípio, sem nenhum padrão, a riquezas e somente riquezas financeiras. Mas nós podemos cair em outro pecado também grave, como é o pecado dessa teologia da prosperidade, que é a teologia da miséria e do fracasso. A gente achar que ser servo de Deus é ser alguém que não pode ter acesso a coisas boas. Que nós não podemos sonhar com coisas boas. Que nós não podemos pedir coisas boas para Deus. Que bênçãos materiais é coisas de carnais. Que o sofrimento é o que é a vontade de Deus. Não, o sofrimento não é vontade de Deus. O sofrimento é coisas da vida. E Deus vai tirar isso de nós? Não, porque senão a gente não cresce também. Mas sofrer não é uma coisa boa, porque se fosse uma coisa boa, lá no céu ia ter muito. E o que não vai ter lá no céu é sofrimento. Aleluia, né, irmão? Porque aqui já tem muito. Mas significa também que a nossa fé não se apoia em a gente não ter, sabe, alegria e direito e privilégio de chegar diante de Deus e falar, Senhor, abençoa a minha vida. Abra portas, Senhor, para a minha vida. Muda a minha história, põe a mão na minha cabeça, Senhor. Faça coisas boas acontecerem em mim. Faça coisas boas acontecer na minha casa. Nos proteja, nos guarde, nos livra, nos abençoe. Tem um texto maravilhoso do Salmo 35, queria que colocasse aí, eu anotei aqui na minha mão. Salmo 35, versículo 27.
Salmos 35, 27. Olha que texto lindo. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre. Olha o que é para a gente sempre dizer. Digam sempre. Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus não fica triste quando você ganha. Deus não fica lamentando quando as coisas boas acontecem, ou quando você tem vitórias pessoais, quando você tem vitórias na sua vida. Deus não acha ruim porque você ampliou os seus recursos. Muito pelo contrário. O dia em que você recebeu uma notícia que alegrou o seu coração, olha, sabe aquela notícia sobre a sua mãe, que ela estava doente? Pois é, os médicos liberaram ela para ir para casa e diz que ela não tem mais nada. Não foi só você que ficou feliz, Deus também ficou feliz. Deus também se alegra quando você ampliou algumas coisas da sua vida. Quando você, namorou a moça e ela disse sim, você deu aquele sorriso, Deus também. Deus se alegra com a sua vitória. Deus se alegra com as suas conquistas. E não está errado você cravar o seu joelho no chão e pedir bênçãos para Deus. E pedir que a mão de Deus seja sobre você. E que aquele negócio possa prosperar. E que aquela área da sua vida possa crescer. E que coisas boas na sua vida possam acontecer. E aí, então, Jabes, ele rompe com esse medo. E ele diz, Deus me abençoe. Abençoe a minha vida. Queria que você lesse para mim. A gente lesse aqui Provérbios 10, 22. Abençoe a minha vida. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor o quê? Enriquece. E enriquecer é tudo, enriquece de tudo, de tudo. Riqueza é ter muito da mesma coisa. Quem tem muito da mesma coisa é rico naquilo. Quem tem muita generosidade é rico em generosidade. Quem tem muita paz é rico em paz. Então ser rico é ser abundante naquilo que tem. E a Bíblia diz que Deus pode fazer você abundar. Deus pode fazer você prosperar, enriquecer naquilo que o seu coração clama. E aí então Jabes, ele invoca o nome do Senhor dizendo, Deus abençoe a minha vida. Hebreus 11 diz que é necessário que a gente tenha fé em Deus. Hebreus 11, 6. Vamos ver Hebreus 11, 6 que diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Fala para o seu irmão assim, olha, peça bênçãos para Deus. Peça bênçãos para Deus. Peça para Deus, sabe, irmãos? Peça para Deus abençoar a sua vida. É impressionante quando Deus abençoa a vida dos servos dele. E se a gente cresce no Evangelho, as bênçãos de Deus nunca é para nós, só para nós. Porque o servo de Deus tem prazer em fazer com que a bênção que tocou o coração deles chegue na vida de outras pessoas também. Não é verdade? Hoje de manhã, eu não sei se foi hoje de manhã ou foi ontem, eu estava conversando com o Ricardo, falando do Fernando. Eu falei assim, mano, é impressionante. As pessoas que trabalham com o Fernando se tornam... Ele põe todo mundo para fazer faculdade. Foi ontem, né? Ele põe todo mundo para fazer faculdade. Ele insiste, ele investe, ele fala, vai crescer, vai crescer. Entra na faculdade, estude. Porque quando Deus abençoa uma vida, as outras pessoas também são tocadas com as bênçãos que vêm sobre nós. Por isso que você não precisa ter medo de pedir bênçãos para a sua vida, em qualquer área da sua vida, porque não vai ficar retido para você, porque você entendeu o Evangelho, que mais bem-aventurado é dar. Vai sobejar, vai derramar para lá e para cá, não é? A gente cantava a música, vai prosperar pela direita, pela esquerda, na nossa retaguarda, na nossa frente, por todos os lados, né? Nós estamos cercados pela graça de Deus. Deus te abençoa e nos abençoa, não é para ficar presa a bênção em você, porque isso não é bênção, isso é uma maldição.
Mas quando Deus toca seu coração com riqueza, seja qual riqueza for, material, espiritual, emocional, então você o quê? Outras pessoas são abençoadas. Ou você acha que Deus gosta que um servo dele vai daqui lá em Trindade com o joelho todo ferido de joelho para receber uma bênção? Esse Deus que gosta de dores? Não, nosso Deus é um Deus abençoador. E o texto de Provérbios 10 diz que a prosperidade não traz o quê? Dores. As bênçãos de Deus, doações de Deus, é favor de Deus, que não custa a gente, assim, aquele sacrifício que eu tenho que dar coisas para Deus, isso é barganha. Não. Deus quer te abençoar, porque Ele tem muito para dar. E se você também é alguém que tem muito para dar, Deus vai dar muito para a gente. Às vezes é porque a gente não tem coragem de querer crescer. A gente não quer crescer. Porque crescer, irmãos, traz responsabilidades. Crescer traz responsabilidades. Você abre um comércio, é você e sua esposa. Mas se crescer, você vai ter que colocar um funcionário. É mais uma família para você cuidar. E se crescer mais um pouquinho, você vai ter outra responsabilidade, vai ter que contratar mais gente. E então a riqueza vai se ampliando. A bênção de Deus vai se ampliando. E eu venho aqui nessa manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dizer a você: não tenha medo de pedir para Deus abençoar a sua casa, os seus negócios, a sua família, os seus filhos, a sua vida. Irrompa com esse projeto de fracasso. Foi isso que Jabes fez. Senhor, eu te invoco. Ilumina a minha casa. Tira, Senhor, da minha casa o adultério. Tira da minha casa a prostituição. Tira da minha casa a injustiça. Senhor, tira da minha família essa maldade. Tira da minha casa, Senhor, essa perdição, a idolatria. Deus, que os meus filhos não sejam idólatras, que os meus netos não sejam idólatras. Como diz a palavra, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista diz: eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque tem alguém ali diante de Deus. Olha para Jó. A vida de Jó é construída sobre os joelhos de Jó, em que ele está diante de Deus, invocando a Deus, e quando os malefícios vêm, ele na presença de Deus é abençoado. A presença de Deus abençoa as nossas vidas. E terceiro, para terminar, e para o fim, penúltimo, Jabes pediu a presença do Senhor e a proteção do Senhor. Versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão. Alarga as minhas fronteiras, seja comigo a tua mão. Vem comigo, Senhor, esteja comigo, Senhor, mas alarga as minhas fronteiras. Sabe, Senhor, dilata o meu espaço. Senhor, faz com aquilo que está ligado a mim cresça. Ele não está pedindo bênçãos que vai cair do céu sem esse trabalho dele, não. Para as fronteiras dele se dilatar, ele vai ter que trabalhar, pensar, é orar e agir, é não ter medo de enfrentar a fronteira, porque a fronteira conquistada é espaço protegido. Você conquistou, colocou ali uma cerca, está protegido, mas você avançar para o outro lado é arriscar até o que tem. Às vezes, quando a gente é jovem, está nos braços do pai e da mãe, na hora do almoço tem o almoço, na hora de dormir a cama está quentinha, arrumadinha, limpinha.
Abre o guarda-roupa, a roupa está passadinha, está ali. Por quê? Porque a mãe e o pai proporcionaram isso, de alguma maneira. Sai do colégio e tem uma casa para ir. Por quê? Porque o pai e a mãe colocou. Mas nós estamos vendo 2 pombinhos ali, ó. Ali, ó, 2 pombinhos bonitinhos, ó. O dia que os passarinhos iam falar, vamos sair dessa fronteira e alargar o nosso espaço, meu irmão, você vai ver quanto custa uma lata de sardinha. Você vai ver quanto que é o preço da internet que você usa. Você vai ver quanto que é o preço da televisão que você tem que comprar para sua casa. Quando a gente busca crescer a fronteira, Deus dá. Eu lembro de uma frase, não está na Bíblia, nem sei assim, mas é assim, ó, o dar é de Deus, o possuir é dos homens. Deus dá. Deus falou para Abraão, olha onde você enxergar é seu. Olha para a direita, para a esquerda, os limites aí, ó, eu vou te dar. Onde você colocar as plantas do seu pé, eu vou te dar. Mas você tem que colocar as plantas do pé. Você vai ter que chegar lá, e quando você chegar lá, você vai ver que tem inimigos possuindo a terra. Você vai ter que lutar. E você precisa sair, a gente precisa ter coragem de empurrar as fronteiras. Ou então acomodar em berços esplêndidos, né, na canção do hino nacional, ao som do mar e à luz do céu profundo. Mas se nós queremos mais da nossa vida, se nós queremos mais do Senhor, se a gente quer romper, a gente tem que ter coragem de falar para Jesus, se é tu mesmo, manda que eu desça do barco. E Jesus fala, então venha. Você quer andar sobre as águas, Pedro? Quero, Senhor. Então saia do barco. E não é sair do barco, o mar quietinho. É sair do mar agitado. E o Pedro, para ele andar sobre as águas, ele vai ter que ter coragem de levantar o seu pezinho e colocar fora e pisar em algo que não é sólido, que nele mesmo não tem substância que possa sustentá-lo. Ele precisa acreditar. Interessante que quando Jesus fala a parábola dos talentos, ele diz que para um deu 5, para outros deu 3, para outros deu 1, e deu de acordo com a capacidade que cada um tinha. Acho que é Mateus 27:15, se eu não estiver enganado, 26:15, alguma coisa assim. Que Deus deu a capacidade para cada um. Às vezes nós espiritualizamos demais as coisas, e às vezes nós deixamos as coisas racionais demais, e nós precisamos misturar as duas coisas, fundir as duas coisas. Que Deus está em parceria com a gente, que lá no jardim do Éden não vai nascer nenhuma abóbora se Adão não plantar, que não vai nascer nenhuma jaboticaba se ele não plantar, se ele não carpir, vai encher de mato. Deus é teu parceiro e meu parceiro, mas a gente tem que ter coragem de ampliar os nossos limites, ou então deitar confortavelmente naquilo que já foi conquistado. Então ele diz: Senhor, eu quero fronteiras maiores. Então, Senhor, me abençoe, alarga as minhas fronteiras, me dê a sua presença, seja a sua mão comigo. O Jabes está dizendo: Senhor, sem o Senhor, as conquistas que eu tiver vai ser na base da força, e na minha própria força, Senhor, eu não posso ir. Mas se a tua mão estiver na minha cabeça, se a tua mão estiver sobre a minha vida, foi o que o Moisés falou para Deus: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me faça sair deste lugar. Deus falou para Moisés: vai, eu vou colocar um anjo com vocês, um anjo forte, vou dar vitórias para vocês. E ele diz: não, Senhor, a nossa vitória é a tua presença naquilo que a gente conquista. A minha vitória não é ter muito, a minha vitória é ter tudo aquilo que o Senhor me der. Hoje eu falava para o Lucas: meu filho, se você quiser, meu filho, dentro de algo, claro que é algo que seja coerente, meu filho, você pode ir muito longe. Você pode ir muito longe, meu filho.
Sabe, seja perito em alguma coisa. Eu não fui, meu filho, mas você pode ser. Seja autoridade em alguma coisa. Mas se você e eu, a gente fazer, não, eu quero descansar, eu quero pôr as pernas para cima, vamos deixar desse jeito para ver como é que fica, né? Deixa como está para ver como é que fica. Mas se a gente quiser ampliar os territórios, Deus é com a gente. Jabes falou assim: Senhor, amplia os meus limites. Amplia os seus limites, irmão. Não é para você ter mais, só para ter mais, para esbanjar, para mostrar. Não, é porque, sabe, a glória do Senhor vai junto, a mão do Senhor vai junto, a bondade do Senhor vai junto. Sabe, o Senhor vai junto. Se o Senhor me tornar médico, Pai, se o Senhor me tornar um médico, Senhor, eu vou curar tanta gente. Se o Senhor me tornar um engenheiro, eu vou construir tanta casa boa, Senhor. Se o Senhor me tornar um mecânico, famílias vão ser, sabe, os carros delas, eu vou tratar e eles não vão ter problema pelo menos assim não vai estragar, eu vou fazer bem feito, Senhor. Eu vou vender moto para todo mundo, Deus. Pode pôr moto na minha loja, Senhor, ninguém vai andar a pé. Eu falei para o João, sabe o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos de colocar comida na mesa do povo, da família. E se a gente tem a motivação do céu, Deus não vai ter economia para nos abençoar. Mas falta gente querendo ser abençoado mesmo, de verdade, que isso machuque o coração. Eu acho que esse clamor como é que ele chama? De Jabes era algo que machucava. Ele dizia: Deus, não é essa vidinha que eu quero, Senhor, Tu tens mais para a minha vida, Senhor. E Deus diz: então vai nessa tua força. Não disse assim, mas o texto bíblico no geral. Vai, põe a sua força, põe a sua habilidade, põe os seus recursos, você vai, se aplique, que eu vou com você. Foi o que ele disse para Josué: eu estarei com você aonde quer que você fores. Então, irmãos, o que nós precisamos, na verdade, é ser gente que quer ser abençoado. Do que adianta ter um Deus tão abençoador com um grupo de gente que não quer ser abençoado. Não adianta. Ser abençoado é ser alguém a quem Deus colocou em suas mãos, ou quem se colocou nas mãos de Deus. Jabes pediu essa presença de Deus, esse amadurecimento. Porque sabe, irmãos, estava vindo no meu carro pensando, eu falei assim: filho, vamos tomar um lanche? Talvez ele seja tão pequeno para você, mas para mim não. Porque eu não tinha dinheiro para pagar um lanche. Na minha vida, eu já passei muitos anos da minha vida que os irmãos falavam assim: vamos ali. Eu falava: não, irmão, obrigado, vou comer em casa. Porque eu não tinha condições de pagar. Mas graças a Deus, Deus tem me dado trabalho e condições de, quando o irmão fala assim: vamos ali tomar um lanche, eu falei: vamos. Minha esposa às vezes fala: preciso comprar uma camisa. Vamos comprar. Vamos reformar aqui, vamos reformar. Não é bem assim? Deus fica tão feliz que o filho dele está tendo acesso às coisas. E se a gente tem esse coração de querer que as pessoas perto de nós tenham acesso, a alegria de tirar boas férias, de ir nos lugares, mas sabe, irmãos, eu vi uma frase que antigamente, assim, é uma frase, eu nunca tinha me parado para pensar, mas hoje eu pensei nela, que tempos difíceis formam homens fortes. Não é verdade? Os dias difíceis formam homens fortes. Eu fico vendo às vezes assim: eu não vou no banheiro na casa dos outros. Eu não durmo em cama de lençol tal. Eu fico pensando, se você tivesse um banheiro igual era o meu, de lona assim, cercada lá no fundo, aquele buracão assim, 2 tábuas assim, ó, você não ia pensar assim. Né, Flávio?
Mas você nasceu, seu pai correu atrás, sua família correu atrás, aí você mora naquela casona e você pensa que a vida dele foi sempre assim. Tem uns negócios legais aí na internet, aí, no Instagram. Tem a filha e o pai e a mãe assim, né? Os três assim. Quem na sua infância teve acesso a isso? A menina vai andando. E a menina vai andando. E o pai para trás. De repente a menina vem vem pai. E ele não teve isso. E ela nem quer seguir mais, constrangida. A gente pensa que a vida é fácil o tempo todo, não, mas para a vida dos filhos, ou a sua agora está como está, você ralou demais nos tempos difíceis, os tempos difíceis te moldou, te deixou calejado, sábio, inteligente, robusto, firme, íntegro, porque você enfrentou ventos fortes, e agora trouxe calmaria para a vida. E a quem está aqui contigo, você quer que eles sejam fortes, mas não tem jeito, por mais que você e eu tentamos ensinar, quem ensina é a tempestade. E acontece, o cara estava dizendo o seguinte, que dias difíceis fazem homens fortes, e homens fortes fazem com que os dias sejam dias fáceis, mas os dias fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem dias difíceis e continua novamente. Esses dias difíceis vão fazer os homens fortes. Essa roda que não para, não é verdade, irmãos? Mas eu queria clamar a você, pede a presença de Deus para transformar. Não tenha medo de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E por último, ore para que Deus mude a sua história. Eu li aqueles nomes lá para você, de propósito. Eu poderia ir direto no texto de Jabes, mas eu queria te mostrar os nomes, né? E mostrar para você essa mudança de roteiro. O cara está vindo aqui, de repente a luz acende na vida de Jabes, né? E depois volta à vida comum ali das pessoas, e vai indo os nomes aqui, mas em Jabes a coisa muda, porque Jabes orou. E na Bíblia nós vemos Deus mudar o nome de muita gente. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Deus mudou o nome de Sarai, princesa parece. Não lembro agora o que significa Sara. Mas Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Simão, Pedro, para Pedro. Ele chamava Simão Barjonas. E Deus diz, tu és Pedro. Mas interessante que Deus não mudou o nome de Jabes. E sabe que interessante? Às vezes a palavra Rafael, ou Ismael, ou Samuel, ou Renato, ou Robson, ou João, ou Fernando, ou Michele, muda depois que Deus muda a história, o nome muda, o significado do nome muda. Jabes para nós aqui não é dor. Quando a gente fala Jabes e você conhece a história, você não lembra de um homem de dores, você lembra de um homem que mudou a história. Então você também pode mudar a sua história. O João está vindo aqui, enquanto o João vai falar, vai ficar pertinho de mim aqui, vou terminar e ele vai falar depois de mim. Fica sentado aqui na frente, João. Mas Deus pode mudar a história de pessoas. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a vida do Filipinho, a história do Filipinho. Eu sei que Deus pode ter dado muitas mães para o Filipinho. Ele não sabe o que é ter a mãezinha dele, só dele, a mãe dele. Ele pode ficar no mundo preso nas lágrimas, nas dores, mas ele pode dizer não. Deus alarga a minha história, muda a minha história, Senhor. Você e eu, nós podemos, amarrar a nossa vida no nosso passado e dizer, é assim porque era assim, foi assim, meu pai foi assim, minha igreja é assim, minha denominação é assim, meu pastor é assim, meu bispo é assim, minha história é assim, meu país é assim. Mas se você ousar dizer não,
Eu quero, Senhor, que o Senhor mude a minha história de vida. Muda, Senhor, a minha história de vida, Senhor. Eu quero, Senhor, que o meu nome, quando for chamado o meu nome, não venha dores depois dele. E Deus mudou o nome dele. Eu fico tão feliz quando alguém diz: Robson, eu conheci alguém que te conhece. Eu conheci alguém que te conhece e ele falou que você é um homem de Deus. Rapaz, isso é tão bom para mim. Quando alguém diz: nossa, você é uma bênção. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim. Mas Deus mudou o meu lamento em festa, em baile, em bênção, em possibilidades. Eu estou aqui falando com você. Deus pode mudar a história da sua vida. Isso é tão impressionante que nem parece que você viveu aquilo que você viveu. Deus pode fazer isso. Nós estamos aqui em um grupo menor de pessoas, mas Deus pode mudar a história da nossa igreja também. Deus pode mudar a história da nossa igreja para melhor. Deus pode ampliar os territórios da nossa comunidade. Deus pode, Deus quer. A questão é se nós queremos. Se a gente tem coragem de enfrentar a fronteira. Deus quer mudar você e mudar a mim. A questão é se você quer ter coragem de romper. É difícil romper, irmãos. Porque a gente, o que eu vou fazer, pastor? Irmão, só essa insatisfação. Geralmente você tem um dom, uma facilidade, algo que você é forte, algo que você... talvez seja por aí que Deus quer começar a agir. E não importa o tamanho, não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada. O que importa é se você vai orar e clamar para Deus mudar a história. Tenho certeza que seu nome pode ser o mesmo, mas o significado é outro. Pois Deus está mudando a nossa história. Eu queria, depois do João falar aqui, eu queria convidar você para orar, para clamar a esse Deus de promessa, que muda a história das pessoas. Vem aqui, meu irmão. Bom, gente, é meu jeitão caipira de falar, e o que eu tenho a falar é justamente toda vez que eu venho aqui, às vezes eu converso com o Renato. Hoje foi uma paulada em mim, hoje foi uma benção para mim. Mas tudo é proveito. O que eu vou falar é coisa... Se eu for falar, eu vou falar 10 dias, que eu falei para o Fernando ali, que nós passaríamos 3 dias contando casos um para o outro. Fernandinho. Ele é doutor Fernando e Fernandinho. Robson e pastor Robson. Então o que ele falou hoje é certo. Vamos clamar a Deus. Eu fui pecador. Tudo que vocês pensarem que tem que fazer de errado, eu fiz. Mas um dia eu pus meu joelho e falei: Pai, me ajuda, me abençoa. Me faça ser algo que possa servir o Senhor. Robson e Fernando me conhecem um pouquinho. Quem conhece é Deus. As minhas intenções. Desde o dia que eu fiz esse clamor a Ele. Mas eu não tive sede de um pouquinho. Todo dia eu quero mais de Deus. Não para mim. Eu quero o que Deus me deu. Eu quero passar para o meu irmão. Não é retribuir a pessoa, eu quero retribuir a Deus o que Ele me deu. Muitas vezes Ele dá 2, 3, 4 pares de sapato. Para que isso? Se um te calça, dá 3 para o próximo. Não importa. Nunca esqueço de uma cena, deixar de julgar. Não foi assim, eu conheço tudo, cenando para nós parar de julgar quem merece e não merece. Então o que eu quero falar, o Fernando está aqui. Ontem o que você fez de manhã no serviço? Baixou e levantou a porta? Baixou e levantou a porta que não cabia ninguém dentro do meu boteco, não, do meu mercado. Boteco é aquela mania de pequeno, né? Fernando está aí. Fernando, quantas toneladas nós vendeu de produto ontem das 9 até as 5 da tarde, Fernando? Levanta a sua mão. 5 toneladas de produto nós vendeu. Eu trabalhei com uma pregação sua, mas eu já praticava, eu tenho melhorado mais. Preço justo. Eu vejo o nosso lado e vejo o lado do meu cliente. Produto de R$150, nós vendeu por 20, mas eu estava ganhando dinheiro.
Nós vendemos 5 toneladas de produto. Está gravado no meu telefone. Está aqui o nosso pastor como testemunha. 5 toneladas. Isso não é eu. Tem muita gente que me pergunta como que eu sou um comerciante assim. E eu, para falar a verdade, até essa semana uma pessoa me pediu explicação como que eu fazia isso. Eu não soube explicar. Mas daqui a dia, Deus me cobrou. Não é eu que sou inteligente. Vem de Deus. Vamos retribuir o que Deus deu para nós. É meu modo humilde de pensar, não sei se eu estou certo. Mas então é Deus, vamos clamar a Deus. Mas não é só clamar, vamos fazer, praticar. Vamos praticar o que Deus quer de nós. E é só isso, gente. O que eu quero fazer, 5 toneladas, não foi eu que vendi. Deus mandou os clientes. Nós põe muita comida. Na mesa do povo. O pastor está lá o dia inteiro comigo. Molenga que só ele, ô, me mole. Vamos aplaudir o Senhor na vida desse amado irmão querido. Queria que vocês ficassem de pé, irmãos. Eu sei, meu querido. Amém. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar um cântico que diz que Deus é um Deus de promessas. Nosso Deus é um Deus de quê, irmãos? De promessas. Não é um Deus de maldição. É um Deus de bondade e de promessas. Deus quer que a gente tenha acesso às coisas abençoadas por Ele, do jeito dele, do jeito bíblico. Em nome de Jesus, eu quero ver a minha vida e a sua vida mais para frente. Quero ver nosso ministério mais para frente. Quero ver o nosso ministério mais avante. Que esse ano seja um ano de mais conquista para a sua família, irmão. Que você pise em lugares que você deseja pisar, que você sabe que só pode pisar se Deus for com você. Mas não queira nenhuma balinha sequer, que não venha das mãos do Senhor. Porque o diabo promete: se você prostrado me adorares, eu te dou o mundo. Mas Jesus falou assim: não quero nada que venha das mãos, a não ser das mãos do meu Deus. Abraão também, em certo momento, alguém quis dar riquezas para Abraão, ele não quis. Ele diz: não, para que mais tarde você não venha dizer, foi as minhas mãos que te enriqueceram. Deus pode fazer de um João ninguém, um Zé ninguém, um Robson ninguém, um Jabes na vida. Deus pode. Maria orou assim: Ele faz com que o necessitado sentem entre os príncipes. Ele dispensou de mãos vazias os ricos e os poderosos, e elevou os humildes. Elevou. Deus tem esse prazer. Elevar, abençoar, engrandecer. Queria que você cantasse, em nome de Jesus, essa canção. Cante com todo o seu coração, querido. Cante isso para Deus. Ore. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca nos daste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Deus é bom o tempo todo. Deus, tu és bom. Ó Deus, faz a tua obra em nós, meu Deus. Faz a tua vontade nas nossas vidas. Cumpre o teu propósito, Senhor. Cumpre a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Amplia os nossos territórios, Senhor.
Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és Vamos dar as nossas mãos. Vamos dar as nossas mãos. Vamos dar as nossas mãos um para o outro. Nem pra mentir, tudo pode passar, mas as tuas palavras vão se cumprir, Senhor. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, consolação do Espírito Santo, seja sobre cada vida, cada família, cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido.